Emari Prado. No programa Segurança em Destaque, conversa com o delegado. Iniciando o nosso quadro Conversa com o Delegado, hoje o convidado é Robson Bueno, formado em Educação Física, com experiência de mais de 10 anos em preparação física e treinamento personalizado, ex-militar da Polícia do Exército, palestrante e instrutor credenciado pela Polícia Federal, com diversos cursos abrangentes na área de segurança, criador do método TFI, que é o Treinamento Físico Inteligente, e do curso de Aptidão Física para Combate. Boa tarde, Robson. Boa tarde, delegado. Boa tarde, ouvintes. É um prazer recebê-lo aqui no programa Segurança em Destaque. Igualmente. Vamos lá deixar o microfone mais próximo, né? E vamos então iniciar nossa entrevista falando um pouco do Robson, a pessoa do Robson. Você é paulista, Robson? Sou paulista, nasci aqui mesmo na capital, né? Tenho 38 anos. E buscou, descobriu a carreira, o interesse pela segurança pública quando? Na verdade, eu sou de uma família de polícia, né? Ah, já família de militares já. Meu pai é aposentado da polícia, meus Filho primos... de peixe, peixinho é. Opa, lá em casa sempre foi militar. Tem um ditado que diz que a fruta não cai longe do pé, viu, Robson? É verdade, é verdade. E meu pai sempre foi um grande exemplo para mim, né? Ele dava aula de defesa pessoal na Guarda Civil Metropolitana. E quando eu tinha 8, 9 anos, eu ia com ele nas aulas, né, de defesa pessoal. Então, muita gente aí que se formou na década de 90, talvez ainda, que eu estou um pouco diferente, mas lembre de mim, né, filho do inspetor Bueno, né? E desde aquela época, eu sempre treinei, meu pai sempre me incentivou a atividade física. Então, a atividade física e a parte de segurança sempre teve na minha vida, né? E eu acabei unindo os dois, né? Mas você sempre teve essa aptidão física pelo esporte ou pela luta, foi? Essa aptidão física, você foi para alguma arte marcial se aprimorar? Sim. Meu pai, com as aulas de defesa pessoal, ele é professor de judô e karatê. Treinei desde os meus 4 anos. Judô e karatê? Judô e karatê. Aí depois eu fui para o jiu-jitsu, fui campeão universitário. Eu lutava, era atleta de jiu-jitsu da Unip, né? E aí depois eu fui para MMA, eu fui me aventurando, fui pro boxe. Chegou a praticar? Eu conheci um investigador, acho que hoje ele está em São Bernardo, que ele era para ser lutador profissional. Aí eu acho que quando ele foi fazer o teste lá, acabou, no treino ele quebrou o joelho, deslocou. Eu sei que no fim virou policial, mas tinha uma aspiração de lutar de forma profissional e não conseguiu. Você vê que cada caso, você me falou, eu lembrei dele. Acaba acontecendo, né? Mas é muito bacana que eu sempre tive envolvido com a parte da luta, né? E junto à atividade física. E depois, com meus 18 anos, eu servi a Polícia do Exército, né? Fiquei um tempo lá na Polícia do Exército. Saí para fazer faculdade, exatamente para trabalhar com a parte de atividade física, né? Eu fiz alguns bicos de segurança depois... E aí eu desenvolvi minha parte de treinamento personalizado, de preparação física, fui me destacando na área, né? E com essa pandemia a gente se reinventa. E eu acabei tendo que me reinventar, eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Vou voltar para a área da segurança, né? Que eu já tinha uma experiência como militar, fiz os cursos na área. Aí me credenciei junto à Polícia Federal, hoje eu sou instrutor credenciado da Polícia Federal, né? Sempre tive envolvido com palestras, com algumas coisas voltadas à atividade física. E aí eu vi a necessidade, desde a época do meu pai, a necessidade da preparação física para os profissionais da área da segurança. Eu vi que foi, desde aquela época, uma questão muito deficiente, né? Os profissionais, eles não têm tempo para fazer atividade física, não têm tempo para se cuidar. E, no geral, as pessoas deixam a atividade física a segundo plano. E quando precisa, a gente vê a necessidade. E para o profissional de segurança, não é só a questão estética, né? Mas é a questão também da parte de preparo. Que às vezes o cara está numa situação de perigo ali, ele precisa de um condicionamento para ele salvar a própria vida.
Ele precisa de um condicionamento para salvar a vida do companheiro ou de alguém, né? E muitas vezes esse profissional, ele está debilitado, né? Muitos dos senhores viram, agora com esse caso do Lázaro, colocaram um monte de memes, né? E tinha até um policial em Minas Gerais que estava saindo da viatura, não sei se o senhor viu, que estava bem acima do peso, quase não conseguiu sair da viatura. E todo mundo deu risada. E, na verdade, é uma coisa que a gente não tem que rir. A gente tem que colocar, a gente tem que parar para pensar, poxa, o cara chegou naquela situação, imagina se for uma situação de perigo iminente. Ele está colocando em risco a vida dele. Né? Então, é uma questão muito importante. É uma questão de saúde mesmo. É uma questão de saúde. E, no caso ali, a corporação teria que até afastá-lo das ruas, né? A tratá-lo, né? Ou colocar ele numa atividade administrativa, porque realmente, e eventualmente, se ocorresse alguma coisa com esse policial em particular, a responsabilidade seria da instituição. Porque a instituição deixou ele, viu o caso dele e não tomou atitude. A omissão no direito, ela gera consequências. Que às vezes a gente acha que o nada produz, né? No direito, a omissão pode produzir um resultado e você vai ser responsabilizado por esse resultado causado pela sua omissão. Então, o chefe dele que iria responder por isso. Como é que você deixa um polícia com 150 quilos fazendo patrulhamento? Não pode. É verdade. É verdade. E é uma questão que a gente tem que colocar em debate, né? Que não é só na área da segurança, né? Todos nós só vamos procurar cuidar da saúde quando tem alguma coisa, né? E é aquela coisa que muitos já escutaram por aí. Se não tem tempo para cuidar da saúde, vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença. Isso. Então, a gente tem que começar a conscientizar sobre atividade física, sobre condicionamento, sobre alimentação, bons hábitos, né? Alimentares, hábitos saudáveis de vida e colocar em prática, né? No dia a dia, são poucas coisas que a gente vai fazendo que vai melhorando, né? Não é do dia para a noite. Né? Seria onde eu ia falar, né, até a respeito. Se criou um método, né, que chama TFI, que é o Treinamento Físico Inteligente, né, que é um curso, né, de aptidão física para combate. Fala um pouco sobre isso, que seria se esse curso seria só para melhoramento de condicionamento físico ou realmente é voltado para combate? Uma coisa a outra? Exatamente. O que eu quero colocar aqui para vocês é que esse combate não é o combate guerra, é o combate urbano. É o que a gente vive, é o nosso dia a dia. Nós estamos em pleno combate o dia todo, toda hora, né? Nós temos ali que estar preparado a todo momento. Então, o que significa esse TFI? Que é o Treinamento Físico Inteligente. É um curso que eu desenvolvi com 3 pilares, exatamente para trabalhar a inteligência emocional, né, do profissional, o autocontrole, a resposta de reação dele e a consciência corporal. Então, eu vou usar métodos nesse treinamento, né, para desenvolver essas habilidades no profissional, para que ele se torne um profissional mais completo, para que ele se torne um profissional de qualidade, né? O método que eu utilizo são circuitos de treinamento, a periodização e o cronograma de treinamento, que é muito importante, quanto tempo eu devo utilizar para me preparar, né? Poxa, eu vou fazer um TAF, por exemplo. O profissional da segurança é muito eminente, muitos passam por esse processo, né? Ou vou fazer alguma avaliação física em algum emprego, alguma coisa. Quanto tempo você tem para treinar? Né? O que você deve fazer para você chegar bem nesse treinamento? Né? São algumas questões que estão voltadas no treinamento físico inteligente. Outra coisa é a questão do profissional que ele não tem tempo e através desse método ele consegue fazer um treino eficiente, utilizando pouco tempo e muitas vezes pouco material também, porque a gente utiliza circuitos de treino e treino funcional, né? Queria falar a respeito de alguns tipos de exercícios, né, que são dados nas aulas, né, para o treino é funcional ou é de arte marcial, enfim. O treino, ele é um mesclado de habilidades,
é voltado ao condicionamento, né? Eu estou procurando parceiros ainda, está em desenvolvimento. A parte de defesa pessoal, ela vai entrar também nesse treinamento, mas de início ele está voltado para a parte física, né? Psicológica e física. Mas eu tô ainda buscando parceiros, né? Para desenvolver esse treinamento, que eu acho muito pertinente à área, com esse tempo de estudo, com esse tempo de vivência que eu tenho, e parceiros para trabalhar a parte de defesa pessoal também, e fazer um treino bem completo para esse profissional. Sim, interessante. Você sabe que hoje muitos profissionais da área da segurança, eles ganham baixos salários, né? E nas folgas ainda fazem bico. E sobra pouco tempo para se cuidar. É possível melhorar esse cenário? Com certeza, com planejamento adequado, com a periodização certa, né? E com os exercícios corretos. Dá sim para fazer um treino efetivo para eles, com pouco tempo, com pouco dinheiro, né? E através desse método aqui que está em desenvolvimento, ele vai fazer um treinamento completo, sim. Eu brinco que método bom para poder saber, né? Falo assim, boa luta e bom golpe é aquele que você consegue mobilizar o cara dentro de um banheiro público, viu? Que às vezes fala assim, poxa, não juntou uma arte marcial X contra Y, né? Às vezes, por exemplo, pega um capoeirista, né? Ele precisa de muito espaço, né? Para aplicar golpe e tudo, né? E às vezes fala, bom, mas hoje em dia, hoje tudo é pequeno. Fala, você tem que coloca 2 caras lá, você sabe se os caras põe os 2 para brigar dentro do banheiro público. Aí eu quero ver ele sair de lá. Que é onde você precisa realmente mobilizar a pessoa em pouco espaço. Que na maioria das vezes você vai ter pouco espaço para poder dar um golpe, encaixar e mobilizar a pessoa, né? Você sabe que eu tenho um amigo, ele é até da minha academia de delegados, né? Ele foi delegado da minha academia e se tornou professor de Krav Maga. Deixou de ser delegado, hoje é mestre em Krav Maga e tem uma academia e virou mestre. Dá mais dinheiro ser mestre de Krav Maga do que delegado de polícia. Né? Ele chama Mário Aidar, um abraço a ele, né? Meu conhecido da minha turma, a quem eu admiro muito, viu? A esposa dele ainda é delegada aqui, trabalha em Santo André. Então, queria só trazer essa informação. O público, qual o público que frequenta suas aulas? O que eles buscam? São profissionais da área ou jovens que querem prestar concursos? Esse treinamento são para profissionais da área e também para quem quer entrar, os concurseiros, né? Que está fazendo a preparação física aí por algum tipo. Então é para todo mundo, né? É um treinamento físico e inteligente que você vai estar pronto, vai estar apto a qualquer momento, né? Que você for requisitado aí. É importante trazer essas informações, porque às vezes as pessoas buscam o condicionamento físico, né? Mas dá para atrelar o condicionamento físico a também métodos de segurança, que hoje acho que todo mundo precisa saber se defender, né? Porque hoje tem a importunação sexual, principalmente em transporte coletivo, né? Principalmente as mulheres. Às vezes os caras são abusados, os caras passa a mão na mulher, eles roçam, fazem alguma coisa, e a mulher tem que saber aplicar um golpe nesses caras covardes, né? Ontem eu entrevistei uma dupla sertaneja de 2 mulheres, né? E 2 jovens, e elas falam, né, de quando estão cantando no palco tal, né, nas noites, né? E em barzinho, restaurante, seja onde for, sempre encosta o cara solteiro, achando que elas são solteiras também, e estão lá disponíveis, elas estão lá trabalhando, cantando, fazendo o trabalho dela, e encostam engraçadinho para falar alguma coisa no pé do ouvido e fica incomodando, né? Então, e às vezes você precisa, muitas vezes, dar o chamado mata-leão para poder ele entender que ali não é o momento e nem ela está interessada em ouvir alguma coisa vindo dele, né? Então, isso eu acho que seria importante trazer o quanto é importante você conhecer um pouco, né? Inclusive idosos, né? Na rua, porque acho que o idoso é muito vulnerável, né? Principalmente em golpes, né? Hoje o crime de estelionato, como eu trouxe agora há pouco, ele é muito comum, né? As pessoas hoje, seja numa troca de cartão, né? Você vai num autoatendimento, fazer um saque, o cara vai lá, ficou aberta a tela aqui, a pessoa retorna imaginando, né, que a conta dela está exposta a algum risco, né? E aí ele começa a conversar, troca o cartão bancário da pessoa, dá um outro para ela, do mesmo banco, para ela não chamar atenção, e ele já memorizado
a senha da pessoa, consegue efetuar saques utilizando o cartão dela. Então, às vezes até toma de forma agressiva, né, dentro do autoatendimento ou na esquina, a pessoa acabou de fazer um saque no autoatendimento, indo para casa, a pessoa vem, acha que seja mulher ou a pessoa é vulnerável, que tem todo o direito de roubar, porque ali é um alvo fácil. Então, você tendo princípios básicos de segurança, você poderia transformar esse limão numa limonada, né? Aplicando Exatamente. golpes na pessoa, né? E pegando essa deixa, eu conheci a minha esposa no Muay Thai. Aí, ó. E um beijo, te amo, Rose, né? Minha esposa, minha Sim, companheira, um abraço, Rose. que tá aí escutando a gente. Eu sempre incentivei ela a fazer atividade física, a luta. Ela ama a luta, né? E ela é mais brava que eu. A mulher costuma ser, a minha é uma liô também, ela é viu, mais brava rapaz? que Isso aqui é uma eu. mulher brava, viu? O cara que mexer com ela ali vai ter problema, né? E eu incentivo e eu acho muito bacana isso, né? Essa preparação física aqui é envolvida para as pessoas vulneráveis e principalmente para as mulheres, né? Eu acho que todas as mulheres, elas têm o direito, sim, elas têm que saber se defender, né? Eu acho que hoje é muito pertinente isso aí. Eu queria trazer também uma pergunta, né? As condições de trabalho de quem trabalha na área da segurança são muitas vezes desafiadoras. Dormir pouco, não tem horário certo para comer, uma carga alta de estresse. E como a atividade física pode ajudar essas pessoas? Policial, eu me incluo nisso, né? Eu tenho horários, né? Eu vou trabalho de noite, trabalho de dia. Às noites, né, muitas vezes, depois da 1 da manhã ou depois da meia-noite, agora com pandemia, você não acha mais nada aberto, só vai comer. A gente fala que é porcaria, mas é porcaria que eu, por exemplo, sou diabético, né? E só tem massa, não é Habib's ou é pizza, é alguma coisa que é de fácil, né, esses McDonald's, então, coisas que não são agradáveis, né, a se comer de forma rotineira, né? Então, como condicionamento físico para esse público que não tem tem uma vida desregrada, vamos por assim. Olha, aí é que está a grande chave do negócio, né? A periodização, o cronograma de treinamento, né? Você tendo uma periodização correta, você vai saber otimizar o seu tempo, né? Por exemplo, poxa, foi um dia que eu tô cansado, eu fiquei em pé muito tempo, não tô conseguindo. Poxa, você vai fazer um treino de perna, você vai fazer um treino que exige muito. Não, você periodiza o seu treino por um treino mais leve, por um treino de membros superiores, por um treino de adaptação, de postura. Então, tem alguns parâmetros que a gente consegue ajustar e que a pessoa vai se sentir bem. E a atividade física, né, ela promove ganhos para a pessoa de resistência, né? A pessoa, ela se sente melhor, ela consegue ter um sono melhor. Então, assim, por mais que você esteja cansado, né, você vai conseguir fazer uma atividade física, sim, moderada, claro, com o cronograma certinho, com a periodização certa, né? Você vai ter benefício, sim. É importante, sim, trazer isso, né? Do quanto é importante a atividade física para todos, né? Eu me incluo nisso, né? Que eu sou sedentário e vejo o quanto isso está me fazendo falta, né? Ter essa rotina, né, de exercício físico, ter uma vida, né? A rádio me toma tempo aqui a tarde toda, né? Aí eu trabalho à noite, às vezes eu trabalho domingo, vou estar trabalhando, por exemplo, aí vou estar na segunda noite trabalhando. E isso acaba você não conseguindo ter uma rotina. Diz que o primeiro mês é o mais difícil, né? O mais difícil. Onde, você entendeu? A musculatura sente mais, você tem que passar um WD na junta, né? Pra poder... Exatamente. Aquele negócio dos 21 dias, né? Sim. Durante 21 dias, você tiver aquela rotina ali, depois é fácil. Aí vai, né? Aí vai. Bom, com relação a algum tipo de orientação em relação à alimentação, ajuda no condicionamento? Olha, a alimentação é 80% do resultado, né? A alimentação realmente é o que faz o grande diferencial, né? Inclusive, se tiver algum nutricionista aí que quiser participar desse projeto aqui da atividade física
para profissionais de segurança, está aberto aí, não só nutricionistas, mas quem tiver alguma contribuição para esse projeto que é muito pertinente à área, né, pode entrar em contato comigo aí para a gente fazer um projeto bem bacana, né? Mas a alimentação ela é essencial, né? Você pode fazer atividade física o tempo todo, o dia inteiro você treinar, mas se não comer bem, nada Se foi... não comer bem, não vai. Não vai. Não vai. Você vai ter um desgaste, você vai ter lesão, você não vai ter uma recuperação adequada, né? Então, a alimentação, ela faz o grande diferencial. Tem muita gente, né, que eu venho da parte da musculação. Então, tem muita gente que toma muito suplemento. E aí, o que acontece? A pessoa toma o suplemento e não se alimenta bem. O suplemento é um complemento da alimentação. Como o próprio nome diz, suprir algo, né? Exatamente. Suplemento, é para suprir alguma coisa que ficou ainda em aberto, né? Exatamente. Mas o básico é o quê? Que nem diz no interior, é comida de panela? Comida de panela. Mas bem regradinho, né? Bem regradinho. Fala, doutor, o senhor tem que comer comida de panela. Pelo menos uma vez por dia tem que ter comida de panela no prato. É o diferencial. É de panela? Então você está bem alimentado. Se não, não. Vai ter que comer comida de panela. Acho que essa é a melhor, a boa dica de uma boa alimentação, né? Exatamente. E na verdade não tem segredo, né? Não precisa de fazer uma dieta super regrada e cara. Aos poucos você vai substituindo algumas coisas. Poxa, eu tomo muito refrigerante. Então vai diminuindo a quantidade desse refrigerante. Pô, consegui diminuir. Conseguiu diminuir? Vamos tomar um suco, entendeu? Então a gente vai colocando algumas coisas. Pô, à noite aquela pizza deliciosa ali, vou matar aquela pizza. Uma vez na semana você come aquela pizza. Então você vai regrando, você vai diminuindo as quantidades, vai se alimentando de uma forma mais saudável, inclui frutas, inclui verdura, né? Se hidrata bastante água, a água é muito importante, né? Você vê que a água e a alimentação com fruta. Eu gosto bastante de fruta, gosto de proteína, gosto de carne, gosto bastante de carne, mas eu gosto de uma gordurinha também, viu? Ah, é bom demais. Esse que é o problema. O problema de comer a proteína é trazer a gordura junto, né? É bom que demais. é onde entra, né? Vamos falar da pandemia, o quanto a pandemia atrapalhou a sua profissão, a atividade física hoje, né? Principalmente nessa área de luta, né? O contato físico, né? Impediu, né? Como é que foi a pandemia atingiu o seu mercado? Olha, sem falar de política, vamos falar da questão atual, a pandemia. Realmente afetou muito os profissionais da área da educação física, as academias fecharam, né? Os centros de lutas fecharam. Então, assim, a gente passou por necessidades, sinceramente, quase à beira da fome. Porque o nosso é presencial. E como que a gente... difícil, né? Como que a gente vai sobreviver se a gente não der aula, né? E não tivemos nenhum respaldo do governo, não tivemos nenhum respaldo de nada, né? Então a gente sofreu e ainda sofre, porque as pessoas, elas estão voltando Agora, aos poucos. pouquinhos, né? Né? Tem muita gente ainda que tem... Nem tomou vacina ainda, muitos nem tomaram vacina. Exatamente. Então, uns espertalhão aí que estão querendo tomar a terceira dose, né? Achando que não bastou duas, né? E tá pegando a vez de outro, né? Enquanto ele tá na terceira, o outro tá sem nenhum e não chegou a vez dele, né? Quer dizer, o cara já tá como se fosse assim, né? Eu já tô repetindo o prato e o outro tá passando nem comer ainda, pô. Eu acho Então, que a deixa grande todo mundo se questão... alimentar primeiro, né? Acho que a grande questão é a gente colocar empatia, se colocar no lugar do outro. Sim. Né? Eu acho que é muito importante, nesse momento de pandemia, a gente se colocar no lugar do outro. E a gente parar também para, além de colocar no lugar do outro, fazer uma reflexão. Poxa, o que eu posso mudar em mim? O que eu posso melhorar? Né? Eu acho que é um momento que nem eu falei para o senhor, né? Eu decidi me reinventar. Quantas pessoas nessa pandemia decidiram se reinventar? Né? E está aparecendo coisas maravilhosas, que nem eu estou desenvolvendo um projeto maravilhoso. Né? Se não houvesse a pandemia, não teria parado para refletir sobre, né? Exatamente. Nem estudar sobre, né? Porque você fica Exatamente. do dia a dia, né? E o tempo vai consumindo, né, a gente, né? E aí realmente precisa haver algo diferente para criar, né? Tem um ditado que diz que é na crise que surgem as oportunidades, né? Onde uns vê crise, outros veem prosperidade, outros veem investimento, né? Ou oportunidade, né?
Então, às vezes, enquanto uns choram, outros vendem vela. Então, se você se requalifica, né? Abre a mente, faz com que ela expanda. Olha, o mercado meu pode ser expandido hoje, o meio virtual, né? Como dar uma aula de forma virtual para poder trazer um pouco de um público, né, da internet para consumir, até para ele se estimular e vir de forma física, né? Então, os primeiros passos pode ser assim, entendeu? Aquela degustação de forma virtual. E aí a pessoa acaba ganhando vontade, ganhando empatia e querendo conhecer o presencial. E aí sim, realmente, fazer um treino sério, né, de forma presencial. Com a pandemia, teve essa parte do treinamento online, foi o que salvou a galera, né? Teve muita gente aí que começou a usar as plataformas e fazer vídeos, e as pessoas começaram a treinar em casa, né? Então, realmente, abriu um nicho diferente. E eu acho que esse é o momento de todo mundo se pegar em coisas boas e aproveitar esse rumo, né? Aproveitar, poxa, a pandemia, ela prejudicou a gente em tanta coisa, mas ela abriu a mente para tanta coisa boa, né? Então, tem muitos projetos aí, eu acho muito bacana todo mundo ser otimista. Tá acabando a pandemia e a gente tem projetos aí e tocar em frente. Então, só para a gente tentar encerrar em decorrência do adiantado da hora, dá para fazer um bom treino dentro de casa? Dá para treinar em casa? Perfeitamente, perfeitamente. Eu tenho alunos que fazem isso, eu desenvolvo treinos para a pessoa treinar em casa, para a pessoa 20 minutos de treino são às vezes acho que 20 muito minutos não é nada, né? eficiente. Mas é melhor 20 do que nada, né? Não, Às mas vezes 20 minutos você consegue fazer um treino perfeito, um treino Aí, ó. bacana. Você não precisa de muito tempo, você precisa de saber montar o seu treino, saber executar o seu treino. Circuitos de treino, treino funcional, treino em casa. Poxa, tem uma infinidade, uma porrada de coisa aí bem bacana. Então, essa que seria a ideia, poxa. Eu gostaria, Robson, que, para a gente encerrar a nossa entrevista aqui, que você deixasse seus contatos, redes sociais, telefone. O microfone está aberto para você. Primeiro, eu agradeço, né, ao convite. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Agradeço a minha esposa, ao meu pai. E um abraço para ela também. Um beijo à minha esposa maravilhosa, Rose. Ao meu pai Bento Bueno, que sempre um grande exemplo para mim. Um abraço, Bueno. Meus amigos, meus familiares aí. E queria também falar dos vigilantes do Brasil aí, da Hawaii's Security, que eu estou fazendo um acompanhamento, uma mentoria com eles, com o CEO Marcelo Martins, né, que está me dando uma ajuda aí, bem bacana. Agradecer a todos os ouvintes e profissionais da área da segurança aí, força e honra a todo mundo, né? Quem puder contribuir com esse projeto, na parte de divulgação, de palestra, abrir espaço para a gente falar desse assunto tão pertinente aí, pode me contatar aí pelo Instagram, @RobsonBueno Personal, né? Ou o meu telefone, né? Que é 11 95929 3855, né? Pode repetir? 95929 3855. E o Instagram, @RobsonBuenoPersonal. Robson Bueno Personal. É isso aí. Eu agradeço a sua participação aqui. Saiba que esse quadro, Conversa com o Delegado, está aberto. Quiser trazer outros projetos, convidar terceiros. Esse espaço é justamente para ver a divulgação de pessoas assim como você, entendeu? Que estão aí abertos, se remodelaram, se reinventaram e existe sim oportunidade. O sol brilha para todos. Agradeço, né, de coração, doutor. E assim que o projeto estiver pronto, a gente bate um papo aí. Estou à disposição. Forte abraço aí a todos e encerramos nosso quadro Conversa com o Delegado. Você está ouvindo o programa Segurança em Destaque com o delegado Luiz Fabiano e Mari